Fala galera, estamos de volta. Mais uma questão de física. E esse aqui, ó, é o tipo de questão que dá para ficar aí 1 hora falando tranquilamente. Dá uma boa discussão aí, dá uma boa conversa, dá para dar uma aula só falando desses itens aqui. Tá? Mas não é o caso aqui, a gente vai só resolver o problema. A questão diz o seguinte, que uma bola é arremessada para cima, né, verticalmente. Eu estou omitindo dados aqui que não são importantes, mas estou falando para você que ao lançar uma bola verticalmente para cima sem resistência do ar, ou seja, desconsiderando, né, o ar aqui, o atrito com o ar, etc. Tá? Então, sem a resistência do ar, ele pergunta o seguinte, qual desses itens vai ser verdadeiro? Eu vou começar pelos que não tem nada a ver e vou deixar aqueles que são mais polêmicos para o final, tá bom? Então vamos começar pelo que não tem nada a ver. Vamos lá, a aceleração no ponto mais alto é nula, na letra C aqui. Nada a ver, né? A aceleração no ponto mais alto é nula. Primeiro, que ponto mais alto é esse? Existe um ponto onde a aceleração é nula? Existe. Tanto que as coisas entram em órbita. Você pode arremessar algo para ficar em órbita, girando, o que não quer dizer necessariamente, né, que você vai ter aceleração nula, mas você pode arremessar algo que vai para o espaço, né, e vai ficar lá parado de alguma maneira, certo? Em relação a alguma referência. Então, essa primeira aqui, ó, não faz sentido, né? Essa letra C, aceleração no ponto mais alto. Ele nem diz que ponto mais alto é esse. Eu acho que ele quer dizer no ponto onde a velocidade é zero, ou seja, subiu, parou, a aceleração é nula? Não. Se a aceleração fosse nula, ele não voltava, certo? É a velocidade que é zero, não a aceleração nesse ponto. Então aqui, ó, se ele trocasse a palavra aceleração pela palavra velocidade, seria verdadeiro. Então isso aqui é o erro, né? Não é a aceleração que é nula, é a velocidade no ponto mais alto, na altura máxima. Beleza. D, não há forças atuando na subida. Não é porque não tem resistência do ar, quer dizer, se não tem resistência, então não tem forças atuando, não tem nada a ver, concorda comigo? Né? Até porque, né, você há de concordar que existe o peso nesse caso, né? Tá falando aqui de um lançamento e tal, então se há um ponto mais alto, né, qualquer que seja ele, então haverá uma força, que é a força peso. Tá? Então não há forças atuando, não é uma opção. Quer dizer, há forças atuando. Então esse não aqui, ó, tá fora, tá bom? Há forças atuando. Então a letra C já está fora, deixa eu riscar aqui de vermelho, letra C já está fora. Letra D já está fora. Letra E, a velocidade no ponto mais alto é diferente de zero. Ao contrário, no ponto mais alto a velocidade é zero. Quando alcança a altura máxima, a gente sempre usa isso, né? Joga V igual a zero nas equações. Aliás, eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo falando sobre isso, né? V igual a zero. Então aqui a velocidade no ponto mais alto não é diferente. Ela é zero. Então essa palavra diferente sai. O D aqui sai. Então a velocidade no ponto mais alto é zero. Então essa aqui está fora. As polêmicas estão aqui. A aceleração é a mesma em toda a trajetória? Não. Não é. Você vai aprender lá em gravitação que conforme você avança, conforme você sobe, a aceleração diminui conforme você ganha altitude. Poxa, Léo, mas aqui a gente está arremessando próximo à superfície da Terra, concordo. Então, poderia acontecer o quê? De você considerar que a aceleração muda muito pouco a ponto dessa mudança ser desprezível. Mas ela não é a mesma. Ela diminui pouco, mas diminui. Agora, na letra A, ó, ela decresce com a altura? Decresce. Conforme você se afasta da superfície da Terra, você lá em gravitação universal aprende que a aceleração gravitacional diminui. Assim como a energia, né, é associada ao potencial elétrico, né, reduz-se com a distância do centro do condutor elétrico. Então aqui acontece a mesma coisa. Então a correta aqui, ou a mais correta, vamos dizer assim, é a letra A, tá bom? O que não impede de, dependendo do contexto, nesse caso aqui é discutível, que você use aí
a letra B também como opção correta, a aceleração é a mesma pela trajetória. Porém, volto a dizer, ela não é a mesma estritamente, que é o que ele está dizendo aqui. Então, aqui ó, você pode considerar como errado, já que ela, né, vai diminuindo de pouquinho em pouquinho. Mas aí é aquela velha história. Depende do conhecimento que você tem naquele momento. Se você está pensando numa coisa do tipo, não, a pessoa nunca ouviu falar de gravitação, não sabe o que você está dizendo. Aí realmente ela vai acabar marcando essa aqui. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa só aprendeu lá lançamento vertical, ela vê o quê? Que G é constante. Ela vê que G é igual a 10. E ela usa isso nas equações, inclusive. Mas isso é feito por uma aproximação. Por isso que eu volto a dizer, depende do contexto. Se ele diz considere G constante, é uma coisa. Se ele não diz nada, é outra. Então aqui esse problema deixa a coisa em aberto. Eu não sei se é um problema de lançamento vertical ou se é um problema de gravitação. Se está numa prova de lançamento vertical, a B pode ser correta também. Se está numa prova de gravitação, a A é correta. Então você tem que entender qual é o contexto. Minha opinião, essa questão pode aceitar as duas opções como resposta. Beleza? Isso é minha opinião, não é a opinião de todo mundo. Então volto a dizer, você tem que pensar e argumentar o que você acha, tá bom? Mas como eu falei, essa é uma questão que gera polêmica, a gente pode ficar aqui dias falando sobre isso, mas não é o caso aqui, só quero que você entenda o porquê que eu entrei nesse assunto e o quanto essa questão pode te ensinar alguma coisa, tá bom? Até o próximo vídeo, link aqui para minha loja de camisetas, tá na descrição, você pode comprar lá uma camiseta. Até a próxima, até o próximo vídeo, eu fico por aqui e tchau.